Olá, concurseiros e concurseiras, tudo bem com vocês? Sou o professor Felipe Miranda e vamos dar prosseguimento a essa aula que visa ao texto dissertativo argumentativo no intuito de destrinchá-lo, né, de mostrar as suas partes, de mostrar como as ideias se comportam, os argumentos. Então, a gente vai tratar hoje sobre uma parte importantíssima que é a coerência, né? A coerência é o que garante que o seu raciocínio lógico em cima da sua tese, da sua ideia, da apresentação dos argumentos, da conclusão, sigam a mesma linha, né? Então, que o seu texto não se contamine com ideias que possam prejudicar o seu raciocínio, que possam prejudicar o desenvolvimento da defesa do seu ponto de vista. Bacana? Então, a gente iniciar, só colocar a canetinha aqui para a gente. O que seria a coerência? O que é um texto coerente? Temos um texto coerente quando todas as suas ideias cumprem uma função clara. Perceba, você selecionou ideias para colocar no seu texto. Você selecionou. Se você escolheu uma ideia, ela tem que ter uma função no seu texto. Você não pode colocar para enfeitar ou só para, como a gente costuma dizer na linguagem do português, né? Só para encher linguiça. Então, ela tem que ter uma função clara, ela tem que ter um objetivo ali, ela tem que ser uma engrenagem nesse mecanismo que é o texto, que vai confluir, que vai direcionar, que vai alcançar o ápice do texto, que é ali o arremate da sua argumentação, né? Que vai resultar e vai indicar a conclusão, tá? Todas as suas ideias cumprem função clara para se alcançar um objetivo. Que objetivo é esse? A defesa de um ponto de vista. Bacana? Por isso, ideias soltas, sua redação não pode ser uma lista de ideias. Não, mas beleza. Para que você colocou essa ideia? Por que você colocou essa ideia? Qual a finalidade? Qual o intuito dessa ideia? Tem que ter um sentido pensado previamente. Então, ideias soltas não podem acontecer no seu texto, elas têm que estar relacionadas por meio dos conectivos que a gente viu lá na aula sobre coesão. Ideias não introduzidas sendo abordadas ao longo do texto. Você fez a introdução, apresentou uma tese, você pode até apresentar novas ideias, mas todas essas novas ideias precisam obrigatoriamente derivar dessa ideia principal. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Ou então você já apresenta as ideias separadas, né? Vou falar sobre isso, isso e isso. Em cada parágrafo você vai ali e aprofunda, detalha cada um desses pontos previamente apresentados. O que não pode é você apresentar 3 aspectos a serem desenvolvidos por você, né, na parte do texto que, olha que coincidência, chama-se desenvolvimento, e de repente surge uma ideia do nada que não estava programada por você, o leitor não estava esperando isso, porque você não apresentou. O texto dissertativo ele tem que ser objetivo. Eu apresento a ideia e trabalho essa ideia, tá? Então, eu não posso nem apresentar coisas que não vão ser trabalhadas e também não posso trabalhar o que não foi apresentado. Tem que haver uma coerência entre o que foi apresentado na introdução e o que foi desenvolvido na segunda parte do texto. Exemplos em excesso. Cara, eu já entendi, né, entre aspas, né, o tipo da coisa, né? Eu já entendi. Por que eu vou ficar insistindo em exemplificar? Tá, mas se um exemplo, 2 não forem suficientes, é porque o texto está mal construído. Se a pessoa com 2 exemplos não entender o que você está mostrando, é porque tem algum problema prévio. Então, no máximo 2 exemplos, tem que ser mais do que suficientes para você materializar aquele pensamento. Então, você colocou a ideia de forma um pouco mais abstrata. Para que serve o exemplo? O exemplo dá materialidade àquela ideia. Então, você falou uma coisa, o leitor está, poxa, mas o que é isso? Aí vem com o exemplo. Ah, tá, agora eu entendi, isso aqui eu já vi, é isso mesmo. Tá? Então, 2 exemplos são suficientes. Analogias para explicar o óbvio.
Se é óbvio, não precisa criar uma historinha, uma comparação, uma analogia para a pessoa entender. Para que a gente usa analogia? Quando a ideia é de difícil compreensão, quando a ideia é complexa. Aí você cria ali a situação, a analogia, a historinha, para simplificar o entendimento. Aí justifica você usar uma analogia. Agora, usar analogia para explicar o que qualquer um já entendeu, aí é incoerência, desgasta você que está escrevendo, desgasta o leitor que está lendo, se é que ele vai continuar a leitura, porque chegou um momento que ficou chato o texto, tá? Então, o leitor, ele não gosta de ser subestimado. Então, se você explica o óbvio para o leitor, ele vai entender que você o está chamando de ignorante. Então, tenha cuidado, seja um pouco módico ao apresentar determinadas comparações, determinados exemplos, determinadas analogias, para não correr o risco do leitor se sentir subestimado. Porque, convenhamos, ninguém tem a obrigação de ler o seu texto. Ninguém tem a obrigação. A pessoa vai se dar o trabalho de começar a ler o que você escreveu e aí, de repente, se depara com uma situação em que você o está, entre aspas, o chamando de ignorante, ele para e larga o seu texto. Ainda vai falar mal depois. Bacana? Então, vamos ver como seria isso na prática. Coerência entre a introdução e o desenvolvimento, pensando que o texto dissertativo argumentativo ele tem 3 partes. Então, o início é a introdução, o meio, né, a maior parte do seu texto é o desenvolvimento, e o finalzinho ali é a conclusão. Então, a sua introdução tem que estar conectada com, ou melhor, tem que estar relacionada no sentido lógico com o desenvolvimento. Vamos ler aqui. Cada parágrafo do desenvolvimento precisa trazer um aspecto ou uma parte da tese. Então, eu apresentei a minha tese, que é composta por essa e por essa ideia. O meu desenvolvimento tem que tratar dessa e dessa ideia que foram apresentadas. Bem simples. Por exemplo, se a tese diz que os desafios para a formação educacional de surdos são a discriminação e B, a inadequação das escolas, são 2 desafios. Eu apresentei, minha tese é essa. Eu estou dando nome aos bois. O tema era desafios para a formação de surdos. Então, tem uma pergunta implícita aí. Quais são esses desafios? Então, eu estou apresentando cada um deles. Então, desafio A, desafio B, bem tranquilo. Quando eu chegar no desenvolvimento, no primeiro parágrafo eu desenvolvo uma ideia, aprofundo uma ideia. No segundo parágrafo do desenvolvimento, que já vai ser o terceiro do texto como um todo, eu vou aprofundar a próxima ideia. Bem tranquilo, sem sofrimento, vida que segue. Então, o candidato precisa necessariamente tratar de cada um desses tópicos em um parágrafo diferente, nem mais nem menos. Então, vamos observar isso numa espécie de gráfico, aqui, um desenho para a gente visualizar isso melhor. Então, primeiro parágrafo aqui de azul, só colocar a canetinha aqui que saiu. Então, o primeiro parágrafo aqui de azul é a introdução. Nessa introdução eu apresento o tema, apresento a tese, que é a opinião sobre esse tema, de forma contextualizada, dizendo quando e onde. E aí observe que na introdução, a minha tese traz as seguintes ideias. A ideia A e a ideia B, como a gente viu no slide anterior. Perceba que nesse segundo parágrafo, que é o primeiro do desenvolvimento, eu vou abordar a ideia A. No segundo parágrafo do desenvolvimento, que é o terceiro do texto, eu vou trabalhar a ideia B. Bem simples, tá? Então, não tem mistério na construção do texto dissertativo argumentativo. Isso mantém a coerência. O que eu não posso é chegar aqui no segundo parágrafo do desenvolvimento e tratar de uma ideia C que surgiu sabe-se lá de onde, tá? Da mesma maneira, eu não posso apresentar na minha introdução a ideia A, B e C, falar da A e da B e fingir que nada está acontecendo, quando, na verdade, eu estou sendo incoerente, porque eu apresentei 3 ideias e tratei 2. O leitor vai ficar, ué, mas e aí? Ele falou que disse, só falou disse e disso, tá? Coerência entre a introdução e o desenvolvimento. Então, ainda dentro dessa perspectiva de conectar
primeiro parágrafo com o meio do texto, que é o desenvolvimento. Tudo que for dito na tese precisa ser desenvolvido na argumentação, por isso seria incoerente colocar uma ideia na introdução que não será aprofundada, como nós já falamos, ou falar no desenvolvimento de uma ideia que não derive da tese. Então, a ideia, às vezes, é só uma ideia central que vem na tese, e aí eu vou criar subtópicos, né? Eu vou destrinchar essa ideia em ideias, em sub-ideias, né? Ideias que todas derivadas dessa ideia principal. A gente vai ver aqui um exemplo jazinho, vocês vão entender melhor, tá? Então, ou falar no desenvolvimento de uma ideia que não derive da tese. Então, seria incoerente, por exemplo, a tese defender que a causa de a violência contra a mulher não cessar é a cultura machista. Então, uma ideia só, tá beleza? Falei de uma ideia. No desenvolvimento, eu vou pegar elementos dessa ideia principal, né? Eu vou tirar elementos que derivem diretamente e não só elementos que ajudem a defender o meu ponto de vista, porque tem ideias que derivam dessa ideia principal, eis o perigo, né? Eis o problema aqui, que eu posso até colocar, mas, tá mais me atrapalhando do que me ajudando. É o que vai acontecer. Então, perceba, a ideia A vai derivar na ideia A1 e na ideia A2. Então, cultura machista. Elementos que derivam diretamente que, além disso, me ajudam a defender o meu ponto de vista. Por que a violência não cessa? Então, por causa da cultura. A objetificação da mulher é um aspecto dessa cultura, né? A cultura que trata a mulher como objeto. E o segundo parágrafo vai tratar da inferiorização dela, né? Por que ela é colocada de forma inferior, vem sendo sempre preterida na sociedade? Então, tudo deriva do bloco maior, que é a ideia A. Então, ideia 1, ideia 2, mantém uma coerência em relação à ideia principal. Observemos aqui o diagrama. Então, eu tenho aqui o meu parágrafo introdutório, ideia A. Então, essa ideia A, ela me dá muitas possibilidades. Eu selecionei duas que estão intimamente ligadas à cultura machista. Certinho? Mas, se no desenvolvimento fosse abordada como um dos tópicos, A1 ou A2, né? Então, eu escolhi para A1 e para A2, a gente já viu, né? Mas, em vez de um desses dois pontos, eu colocasse um outro, eu substituísse A1 ou A2 por a questão das diferenças biológicas entre homens e mulheres. Ué, mas isso tem a ver com a questão da cultura machista? Tem a ver. Só que se a gente observar, isso pode acabar sendo um tiro que vai sair pela culatra. Porque quando eu começo a falar de diferenças biológicas do homem e da mulher, sem querer eu começo a justificar o machismo, a cultura machista. Porque o homem é mais forte, ele tem que lidar com certas situações, a mulher tem a complexão física mais... Sem querer eu começo a ir contra o que eu estava defendendo. Então, a ideia, ela pode até derivar daquela ideia maior da cultura machista. Tem uma relação muito próxima, mas ela é válida, ela é coerente para o ponto que eu quero defender. Ela vai me ajudar? Não, ela vai me atrapalhar. Ou ela pode me atrapalhar gravemente. Então, eu vou deixá-la de lado por esse motivo. Então, isso seria incoerente porque essa ideia não pode ser presumida na introdução, levando em conta que na minha introdução eu tenho o meu ponto de vista, a minha tese. Ou seja, ela não tem nada a ver com a discussão. Pensemos no seguinte, se faço uma crítica à cultura machista, não posso introduzir um argumento que acabe justificando essa cultura mesmo sem querer, né? Então, foi como eu já demonstrei. Se eu começar a usar esse último argumento, eu posso prejudicar a discussão que eu mesmo criei. Imagina, eu crio uma discussão e eu mesmo atrapalho a discussão. Não faz sentido. Agora passemos para a coerência entre o desenvolvimento, que é o bloco maior, a parte mais importante do texto, e a conclusão, tá? É preciso haver uma continuidade entre a argumentação e a conclusão. Isso se dará quando, por exemplo, em uma conclusão interventiva, então eu tenho várias formas de fazer uma conclusão.
Uma delas, e ficou famosa por causa do Enem, é a conclusão interventiva. Eu apresento uma proposta de solução. Por exemplo, em uma conclusão interventiva, a proposta parte do ponto alto da discussão, pois a forma como este é colocado será o gancho para que o candidato apresente uma maneira de, pelo menos, amenizar o problema. Então, eu vim argumentando numa linha específica. É cultura machista, é cultura. Chega na proposta de intervenção, eu até falo algo, proponho algo que tem relação com aquilo que abrange, né, o machismo como um todo. Mas ele não está conectado com o meu argumento. Então, tem que ter uma linha, uma cadência, né, uma sequência lógica daquilo que eu estou apresentando. É como se eu direcionasse os meus argumentos de tal forma que antes de eu chegar na conclusão, o leitor já meio que sabe o que eu vou propor. E tem que ser assim mesmo, viu? É mais ou menos essa a ideia. E aí chega na conclusão, o leitor fica até feliz. Não, é isso mesmo, o texto deu certo, o texto é lógico, é coerente, tá? Então, se a minha proposta, por mais, né, que esteja dentro ali daquele grande campo semântico, tem a ver, mas foge muito do que eu venho defendendo, é um problema grave de incoerência, tá? Então, isso se dará quando, por exemplo, em uma conclusão interventiva, a proposta parte do ponto alto da discussão, né, aquele finalzinho do meu desenvolvimento que já vai apontar para a conclusão, pois a forma como este é colocado será o gancho, né? Então, esse desfecho do desenvolvimento é o gancho para eu começar a minha conclusão. Eu tenho, uma questão também de coesão, né? Uma questão também de amarração. Se o texto não está amarrado, como eu falei em outra aula, acaba sendo incoerente também. Tá? Então, apresente uma maneira de, pelo menos, amenizar o problema. A proposta interventiva, ela não tem que salvar o mundo, apresentar a solução. Imagina, em 30 linhas eu vou apresentar uma solução para um problema gravíssimo como esse do machismo. Não faz sentido. Vou amenizar em um pequeno aspecto esse problema, essa situação. Então, observemos. Eu apresentei a ideia A na minha introdução, a ideia B, desenvolvi cada uma das duas ideias em um parágrafo. Ao final do meu desenvolvimento, eu já aponto, já indico o que vai vir na conclusão. Mesmo que não seja uma conclusão interventiva, eu já tenho que dar esse direcionamento, tem que ser óbvio, tem que ser direto mesmo, que o texto dissertativo argumentativo ele não é um texto de suspense, né? Não é uma historinha de terror que o leitor tem que ficar não, vá direto ao ponto, tem que ser óbvio, não no sentido das suas ideias serem bobas e superficiais, ele tem que ser óbvio no sentido de que você conduziu tão bem as ideias ao longo do texto que o desfecho ele é certo e você vem e satisfaz isso ao final. Coerência entre a conclusão e a tese. Percebam que são momentos, fisicamente falando, espacialmente falando, distantes. Entre a minha conclusão e a tese, eu tenho ali um grande elemento que é o desenvolvimento. Porém, a gente consegue pensar nessa relação coerente entre os dois. Da mesma forma, a conclusão precisa estar alinhada com a tese para que, ao ler o ponto de vista do candidato, seja possível supor qual será a proposta interventiva, obviamente no caso de se optar ou de ser obrigado a fazer uma proposta interventiva. Pois seria incoerente uma proposta que não tratasse de intervir diretamente a questão colocada na introdução. Então, esse exemplo da intervenção, ele é muito bom para a gente pensar nessa coerência. Porque, vamos lá, na minha introdução, eu pego o tema que normalmente traz um problema, eu delimito esse problema através da minha tese, a minha opinião, o meu ponto de vista sobre o tema. Ok, eu tenho um problema e uma especificação desse problema, de alguns aspectos desse problema. O que eu espero encontrar na minha conclusão, por exemplo, se ela for interventiva? A solução de qual problema exatamente? Aquilo que apareceu na introdução. Tem que ser direto, tem que atingir em cheio. Não pode pegar de raspão, não pode ser um chute na trave. Né? O meu pensamento interventivo ele tem que ir
diretamente de encontro àquilo que eu apresentei como problema lá no início do meu texto. Tá? Outros tipos de conclusão fica mais simples de fazer esse ajuste, né? Basta eu reproduzir com outras palavras, né? Reforçar a minha introdução, reforçar a minha tese e pontuar de uma outra forma, de uma maneira que traga ali talvez uma lição ou um pensamento, né? Reforçar os meus argumentos, tá? Então percebam aqui, eu tenho a minha introdução, as ideias A e B foram trabalhadas no desenvolvimento e ao concluir eu tenho que apontar, eu tenho que atingir diretamente aqui o que foi colocado antes, tá? Então, fechamos essa aula sobre a coerência, pensando, claro, no gênero textual, dissertativo e argumentativo. Então, as 3 partes do meu texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, precisam conversar, não podem discordar, eu não posso trazer uma ideia que está voando ali, que não faz sentido. Nossa, eu consegui 25 linhas, vou acrescentar uma ideia aqui do nada. Não, deixa as 25 linhas que fica melhor. Ah, mas eu tenho a obrigação de escrever as 30? Normalmente os melhores textos, os textos que tiram a nota máxima, os textos que são mais bem escritos, eles vão ter as 30 linhas, eles vão ocupar todo o espaço, tá? De forma bem pensada, em que há uma logística, né, ali do que foi, um planejamento do que foi colocado. Então, colocou a ideia, selecionou a ideia, né, que essa ideia seja a melhor possível, né? A seleção da ideia, por exemplo, um indivíduo, né, um deputado, por exemplo. Eu tenho uma notícia sobre ele, na participação dele em uma determinada comissão em que foi aprovada uma lei importantíssima para o Brasil. E tem uma outra notícia dele com a família na praia. Eu vou selecionar uma ideia. Por que eu vou selecionar essa da praia, sendo que ela é irrelevante para a vida de quem quer que seja? Não faz sentido. Então, eu vou sempre optar pela ideia mais relevante sobre aquele assunto. Então, essa analogia aqui do deputado, né, desse indivíduo, é para a gente perceber que uma ideia ela tem vários desdobramentos e eu vou selecionar isso para colocar no meu texto. Eu não posso colocar algo que é supérfluo, algo que é superfluo. Não, eu tenho que colocar o que é relevante. Para quem? Para o todo, para a coletividade, para as pessoas de maneira geral, tá? Então, nesse sentido, eu tenho que pensar o meu texto dissertativo argumentativo, né? Lembrando que as ideias elas vão se relacionar, então eu vou montar esse esqueminha e vou colocar o meu texto, tá? Vou montar a minha dissertação. No mais, não tem segredo, é simples, é fácil escrever, basta você praticar, pedir para algum professor corrigir e te orientando para que você vá ajustando o seu texto, vá ajustando os seus pontos de melhoria, né? De preferência, alguém que ofereça um gráfico para mostrar isso numa planilha e você consiga corrigir isso de forma mais satisfatória e mais objetiva, tá bem? Então, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos aí nessa luta pela aprovação e até uma próxima. Valeu demais!